Boa noite, meu nome é Larissa e eu vou falar sobre a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. E o primeiro tópico a ser abordado é sobre o sistema capitalista, né? Que é importante salientar que o sistema capitalista é um dos grandes responsáveis pelo preconceito, violência e exclusão das pessoas de gênero divergente ao cis heteronormativo. Esse sistema, que visa a lucratividade, a competitividade, fortalece a sobreposição de classes contra outras e a exclusão de minorias. Assim, as pessoas transgêneras acabam por serem grandes vítimas desse sistema, tendo como resultado grande sofrimento em diversas áreas de suas vidas e até a morte. Eu trouxe uma citação de Menezes Oliveira Nascimento, 2018, que diz assim: o modo de produção capitalista se apropria de parâmetros específicos de opressões direcionadas às reconhecidas minorias sociais, para justificar a sobreposição de determinada classe sobre outra. Contexto esse não diferente da forma como o sistema capitalista busca desvalorizar e não legitimar a orientação sexual e ou identidade de gênero que difere dos padrões heteronormativos a partir da homofobia, transfobia, sexismo, racismo e etc. Então, nós vimos como esse sistema é preconceituoso e competitivo, e isso no mercado de trabalho está muito presente, né? E agora eu vou falar sobre o preconceito no mercado de trabalho. O preconceito contra as pessoas que não se enquadram no padrão heteronormativo é muito relevante no mercado de trabalho. Essa exclusão presente em nossa sociedade está também dentro das empresas, onde a maioria dos empregadores e dos trabalhadores praticam o preconceito e a discriminação contra as pessoas transgêneras. O tom de voz, um andar ou uma expressão que foge do padrão de gênero aceito já é motivo para o preconceito, levando a sérias consequências nesse cenário de mercado de trabalho e sendo mais um indicador de sofrimento psíquico dessa população. Então, os autores indicam 4 momentos que esse preconceito é demonstrado no mercado de trabalho. 1. Na fase pré-contratual. 2. Fase contratual. 3. Desligamento do emprego. E 4. Pós-contrato. Na fase pré-contratual, já na entrevista existe uma espécie de investigação pessoal do candidato, né, à vaga, sobrepondo assim a importância da entrevista profissional ou da avaliação do currículo, por exemplo, né? Além também do constrangimento da primeira observação, que já é feita, né, dos trajes, dos trejeitos, o modo de falar. E que com essa população é condição de permanecer ou não no processo seletivo, né? E em algumas empresas, se o candidato for ou deixar muito explícito que é gay, que é lésbica, por exemplo, pode ser eliminado sem nem ter a oportunidade de passar para a próxima etapa. Então, e sem falar que essa invisibilidade que as empresas buscam só fortalece o preconceito dentro das organizações. E por precisar do trabalho, a pessoa acaba se sujeitando a essa situação e vivenciando esse ambiente adoecedor. Ou se ela não se sujeita, ela acaba vivenciando o ambiente adoecedor do desemprego. E essa situação é ainda pior para as pessoas transexuais e travestis, que além de já serem julgadas no primeiro momento por causa da sua aparência, ainda tem a situação da documentação e a identidade de gênero, na questão do nome social e a identificação no registro civil, como feminino ou masculino, né? Que na entrevista o responsável identifica o candidato pelo nome do RG e não pelo nome social, por exemplo, que está no currículo. Ou identifica pelo sexo do RG. Isso tudo é constrangedor e causa desgaste emocional, causa ansiedade a cada nova entrevista que essa pessoa tem que se submeter, sendo também um indicador de sofrimento. Eu trouxe aqui a fala de um homem transexual em um artigo de pesquisa que trata sobre o assunto. Ele diz assim: já aconteceu comigo, eu tava com o nome social, fui entregar o currículo e tal, e aí chegou lá, a pessoa foi pedir o meu RG. E aí ela acabou que eu entreguei o meu currículo com o nome social, só que na hora lá, no sistema dele, estava meu nome de registro. Então, ou seja, se eu fosse contratado já, meu currículo não ia valer de nada, né? Homem transexual, 24 anos. Vilane Ribeiro, 2019, página 134. Então, a gente vê, né,
toda essa dificuldade, esses processos que essas pessoas passam e o sofrimento que é, né? É na fase contratual, outro momento que reproduz o preconceito e causa sofrimento é quando a empresa decide por contratar o trabalhador não cisgênero, mas preza pela invisibilidade da orientação sexual e de gênero deste, deixando claro que preza pelo comportamento cisgênero normativo. Aí assim o trabalhador vive em estado de alerta, se escondendo, com medo do preconceito e da demissão. Podemos imaginar, né, o quanto que isso é prejudicial ao indivíduo. E mesmo assim, muitos, mesmo tentando se esconder, são alvos de exclusão, né, exclusão da equipe, de piadas, de constrangimentos. Além disso, também tem a questão de desigualdade social, desigualdade salarial, desigualdade de cargos, que essas pessoas às vezes são colocadas em um cargo inferior ao que lhe compete, como forma de tentar escondê-los, esconder do cliente, esconder de lugares de destaques, né? Aí eu trouxe aqui outra fala do artigo de pesquisa que retrata isso. Eles colocam a gente lá no fundo. Ou para atender um telefone, em um lugar onde o povo escuta sua voz, mas não vê a sua cara, entendeu? Trabalho eles dão, mas você não pode expor sua cara. Você já viu alguma trans vendedora em uma loja de shopping ou alguma coisa? Eu mesma sou uma pessoa muito alegre, muito comunicativa. Se fosse para trabalhar em um comércio, eu ia fazer milhões de clientes, porque eu sou uma pessoa hipercomunicativa, super alegre, uma alegria sim. Mas eles não olham esse espaço, eles colocam a gente lá. Você trabalha nos bastidores, no fundo, na frente ninguém coloca, nunca vi. Mulher transexual, 54 anos. Vilane Ribeiro, 2019, página 134. E também o momento do desligamento da empresa. Medeiros 2007 diz que essa situação acontece quando a homossexualidade é descoberta ou quando alguns sujeitos, sejam esses membros internos ou externos da organização trabalhista, trabalhadores, gestão administrativa e ou clientes, incomodam-se com a presença de LGBT no ambiente de trabalho. Ou seja, quando a homofobia se apresenta como uma causa única na justificativa para a exclusão desses. De seus postos de trabalho, mesmo que na maioria das vezes esse não seja o motivo alegado no processo de exclusão. Então isso acaba por ser uma realidade muito comum para essas pessoas e muitas vezes nessa situação ou em outras, por causa da impunidade, o trabalhador tem receio, né, de buscar seus direitos junto aos órgãos competentes, porque na verdade o que vemos é uma vista grossa para o preconceito e crimes contra essas pessoas no mercado de trabalho, né? Esse trabalhador, por exemplo, se ele processa uma empresa, ele acaba por ter medo do que vamos discutir no próximo tópico, que é o pós-contrato, né? E eu trouxe aqui, quando os empregadores colocam seus ex-trabalhadores LGBT nas chamadas listas discriminatórias, as quais divulgam informações distorcidas em relação ao comportamento profissional desses funcionários para outros empregadores, visando a não contratação dos mesmos. Podem utilizar essas questões para impedir, excluir, limitar ou dificultar o acesso e permanência desses sujeitos no mercado de trabalho, por conta de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Menezes Oliveira, Nascimento, 2018, página 6. Então, assim, esses trabalhadores ficam à mercê desse empregador, receoso de não conseguir outro emprego, né? Agora eu vou falar sobre o sofrimento, né, que essas pessoas passam nesse ambiente, nesse processo de inserção do mercado de trabalho. E a gente vê que a importância do trabalho, a importância que o trabalho tem na vida de cada indivíduo. E conforme Vilane Ribeiro, 2019, percebe-se que a falta de trabalho é um dos fatores centrais que pode desencadear a exclusão social e que o trabalho está diretamente interligado com as relações sociais, com a comunidade e com a família. Disse isso porque considera-se que é a partir do trabalho que o sujeito se constitui como ser social e eleva suas capacidades humano-genéricas. E dessa forma, a ausência de trabalho traz consequências econômicas e materiais que reforçam as desigualdades sociais. E isso, né,
gera transtornos na vida da pessoa, gera sofrimento, e nós podemos ver que o trabalho se faz fundamental na vida de todos, que deveria ser algo comum, né, no cotidiano. Acaba por ser algo desafiador, constrangedor e adoecedor, né? É mais um lugar de preconceito e crime contra a população LGBT. Então, são várias as situações que prejudicam a saúde mental, causando sofrimento e a possibilidade da disforia de gênero ser presente na vida dessa pessoa.